A segunda palestra de hoje é intitulada Inteligência Artificial. Como eu disse a vocês, a segunda palestra seria sempre de cunho contemporâneo. Antes de eu ler o texto base desta palestra, eu quero perguntar para vocês o que é inteligência. É uma capacidade intelectual de quê? Do quê? De raciocinar, de tomar decisões, de fazer escolhas, de resolver problemas. Sim ou não? Quanto mais inteligente o indivíduo, mais rapidamente ele encontra respostas e saídas, né? E mais soluções ele terá. O indivíduo que é um gênio, ele encontra soluções matemáticas que a maioria dos mortais nem sonha. E portanto, o que é inteligência artificial? Este termo é um termo cunhado por todos aqueles que trabalham na área de tecnologia, na área de computação. Todos eles, e especialmente as mentes mais brilhantes do mundo hoje, e eu fiz alguns cursos na Universidade Singularidade, é uma universidade que reúne os maiores gênios, as mentes mais brilhantes nessa área de tecnologia, de inteligência artificial. E eles dizem que vai chegar uma hora em que as máquinas serão capazes de resolver problemas mais do que aqueles para os quais elas foram construídas e determinadas. Eu vou hoje estudar com vocês a esse respeito e vou mostrar como isso era fundamental e necessário para o tempo do fim e principalmente no tempo do anticristo, tá? Quero começar lendo um texto. Está lá em Gênesis capítulo 3, versos 1 a 5, que diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Esse texto mostra claramente que Deus queria que a humanidade se desenvolvesse e conhecesse o bem e o mal debaixo da sua égide, debaixo da sua mentoria. O homem não tinha que experimentar o mal. Ele podia ser ensinado sobre a existência do mal sem nunca ter experimentado. Mas o que a serpente faz? Ela, em primeiro lugar, coloca em questão a palavra de Deus. Ele diz: Deus é mentiroso, você não vai morrer coisa nenhuma. A vida a parte de Deus. É isso que ele está dizendo. Você pode viver sem Deus e vai dar tudo certo. O que Deus não quer que você coma dessa árvore, porque o dia que você comer, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, a palavra da serpente é: vocês podem escolher deixarem de ser criaturas e serem deuses. E a maneira que isso se dará é através do conhecimento do bem e do mal. E quando nós vimos na palavra ontem, quando Daniel fala sobre o final dos tempos, ele diz que no final dos tempos, o final dos tempos seria caracterizado por muita velocidade de informação. As pessoas correriam de um lado para o outro e o saber se multiplicaria. E você sabe que o crescimento exponencial, ele é exatamente isso. O que nós estamos vivendo nos nossos dias hoje, irmãos, é o conhecimento se tornando cada vez mais, de maneira veloz, disponível às pessoas. E esse pessoal da Singularity, depois eu vou explicar para vocês o que é a singularidade. Eles dizem que
dentro de 20 anos, 20 e poucos anos, as máquinas vão ser bilhões de vezes mais inteligentes do que toda a mente humana somada e combinada. E eles dizem que esse crescimento está se tornando cada vez mais exponencial. Por isso é importante vocês entenderem o que é uma inteligência artificial. Eu quero começar lendo uma definição desta universidade, Singularity, que diz assim: estamos no momento ápice da característica mais humana. Elementos inanimados, ou sejam, as máquinas, aos quais demos vida, começaram a agir de forma autônoma. Carros e meios de transporte inteligentes, capazes de decidir sozinhos o melhor caminho e evitar o mal que hoje cometemos por imperícia, imprudência ou negligência. Computadores que brincam sério e aprendem a vencer jogos dificílimos, como o xadrez. Começamos a assumir que o computador e os processos cognitivos programados nessas máquinas têm um poder que nunca antes foi imaginado, ultrapassando a capacidade média de pessoas altamente treinadas para executar tarefas das mais simples às mais complexas. Dá medo do que essas máquinas podem fazer? Sim, claro. Porém, elas também podem nos ajudar a responder uma das perguntas mais difíceis da existência humana. Algo que temos tentado fazer, uma reengenharia reversa no cérebro. Entender quem somos nós é um dos tópicos de importância capital para superar os maiores desafios da humanidade. A máquina, quem vai dizer para nós quem somos nós, não Deus. A engenharia desses agentes que podem observar, raciocinar, agir, aprender e cooperar para resolver determinados problemas, dos mais simples aos mais complexos, disponíveis na ponta dos dedos, sem fronteiras, nos convida a explorar os maiores dilemas e desafios com a máxima sabedoria disponível em nós mesmos. Entenderam o que é inteligência artificial e o que estes cientistas estão vislumbrando para o futuro? Que as máquinas que nós criamos vão se tornar mais inteligentes do que nós, mais capazes, e no futuro próximo, elas construirão outras máquinas, sem nenhuma intervenção humana. E eles dizem que elas vão nos ensinar quem nós somos, e os dilemas mais profundos do ser humano. Eu quero começar falando sobre o empoderamento dos microprocessadores. Nos últimos anos, como eles avançaram rapidamente. Nos últimos 50 anos, os microprocessadores se tornaram muito poderosos. Queridos, nós estamos falando de 50 anos, em história isso é nada, tá? Em 1971, o custo de um cálculo por segundo num computador custava, de 0,1 cálculos por segundo, custava $1. Em 2017, o mesmo dólar era capaz de fazer 100 milhões de cálculos por segundo. Pelo mesmo dólar. 1 bilhão de vezes mais. Ray Kurzweil, um dos fundadores da Universidade Singularidade, ele é considerado o maior gênio da inteligência artificial. Tudo que ele profetizou, inclusive datas, o tempo que levaria para o avanço dessas coisas, ele acertou 86%. É uma boa marca, né? 86% do que ele falou está acontecendo. Ele diz que todas as previsões de avanço tecnológico no mundo, ele diz que no ano 2045, quantos anos a partir de agora? 27 anos. O processo do empoderamento dos computadores os elevará ao nível da inteligência artificial avançada. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Para vocês terem uma ideia, para simular o cérebro humano, você precisaria de 10 quatrilhões de cálculos por segundo. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: você é fera.
Quantos de vocês se lembravam do Kasparov jogando xadrez com o computador mais poderoso do mundo? Vocês lembram disso? O computador tomava pau dele. Até um dia que o computador começou a ganhar dele. Por quê? Porque o computador, ele analisava os dados das jogadas dele e começou a antecipar as jogadas do cara mais gênio do mundo na área de xadrez. E ele começou a ganhar do Kasparov. Hoje, Kasparov não ganha mais. Já era. A mente humana tem limites, a do computador não. Para vocês terem uma ideia, hoje o computador mais poderoso do mundo é um computador chinês. Enquanto nós precisamos de 10 quatrilhões de cálculos por segundo, o homem, né, o ser humano, ele já está em 33,8 quatrilhões de cálculos por segundo. Ou seja, o computador mais veloz, mais capaz do mundo é 3 vezes e pouquinho mais inteligente do que a gente. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você ainda é uma fera. Agora, o que esses camaradas estão dizendo? Que o futuro, os computadores serão nanocomputadores, nanorobôs. E que esses nanorobôs, eles não vão mais ser utilizados fora de você. Porque não dá para você acessar num negócio que você não enxerga. Eles serão introduzidos no neocórtex. E eles dizem que do mesmo jeito que hoje, eu me lembro que a primeira vez que alguém falou em telefone celular, eu na minha humilde ignorância, falava: mas como assim? Fala sem ter linha? Fala. Mas como? Pelo satélite. Mas que jeito? E quando me falar de internet? Você vai ter a rede, você vai comunicar. Você está falando do quê, meu amigo? Me explica, que eu não estou entendendo nada. Hoje, meu neto de 2 anos, ele já conseguiu acessar a internet, ensinou a Lília a entrar no YouTube, ele sabe tudo. As coisas estão avançando muito rapidamente. E esses supercomputadores, que serão nanorobôs, o Kurzweil diz que eles vão ser colocados na testa, dentro do seu cérebro, no neocórtex. Porque o neocórtex é a área do seu cérebro responsável por toda a área intelectual, raciocínio lógico. E ele diz literalmente que eles vão conseguir criar uma interface deste nanorobô com os seus pensamentos. Então, por exemplo, quando você quiser acessar a internet, você não vai ter que entrar no Google ali no seu celular. Você vai dizer: Google, eu quero saber alguma coisa sobre a Gisele Bündchen, que ela está passando na minha frente, e eu quero falar uma coisa bem interessante para ela. E ele vai dizer: marido dela é um homem de 1,96 m. Muito obrigado, Google, eu vou para lá. Mas vocês já imaginaram que interessante? Você ter condições de entrar na internet, acessar a rede pela mente. Esses caras não são loucos, eles já estão trabalhando para isso. E eles dividem então esta evolução da inteligência artificial em 3 estágios. O primeiro estágio é o chamado de inteligência artificial estrita. É aquele computador que ele só sabe fazer uma coisa. Por exemplo, você sabe que existem carros hoje que dirigem sozinho? Isso é o primeiro nível de inteligência artificial. Você diz para onde você quer ir, você senta no banco de trás e vai embora. Se passar uma pessoa, ele breca. Se tiver que virar, ele vira. Se tiver trânsito, ele muda de itinerário. Ele é inteligente para tomar as decisões e dirigir por você. Só que ele não sabe fazer nada além disso. Quando eu fui visitar a Érica, ela tinha um aspirador de pó que é um robozinho. Vocês já viram isso? Ele é inteligente, irmãos. A gente sai de casa, ele fica limpando a casa sozinho. Ele vai para cá, vai para lá. Quando começa a acabar a bateria, ele volta, sobe na base, se recarrega. Quando recarrega, ele sai de novo. Você voltou, meu querido? Acabou esse negócio de...
Ele entra debaixo de mesa, ele entra debaixo de cadeira, limpa tudo. É um negocinho desse tamanho. Se me falasse, eu ia dizer, tá, é um demônio que está ali, não é possível. Não, é inteligência artificial. Só que a inteligência artificial estrita. Ele não sabe fazer muita coisa, mas ele sabe fazer isso. Você sabe que tem robô até para fazer sexo. Verdade. Jogador de xadrez. Todos esses robôs que têm uma única finalidade. Ele tem uma ótima capacidade de fazer uma coisa muito bem. Esse é o primeiro nível de inteligência artificial restrita ou estrita. Fui para os Estados Unidos agora algum tempo atrás, e eu cheguei lá, eu recebi uma oferta de fazer um upgrade por $14 o dia, me deram um Volvo XC90, não estou fazendo propaganda. E eu peguei o carro lá em Miami, subindo para Orlando, dirigindo lá, daqui a pouco o carro. Eu falei, Lira, esse pneu está furado, que está puxando. Não está furado. Daqui a pouco. Eu falei, esse carro deve estar endemoniado. Aí eu olhei lá no painel, estava escrito assim: ajuda para o motorista. Falei, o camarada está querendo me ensinar a dirigir. Falei, Lília, eu vou soltar a direção. Ela, não, pelo amor de Deus, eu vou descer. Eu falei, eu vou soltar. Queridos, sem brincadeira, eu dirigi horas assim, ó. A estrada virava, ele virava sozinho. Virava para cá, ele virava de novo. Quando via um carro da frente parava, ele começava a brecar. Eu falava, esse camarada está querendo fazer o que comigo? Inteligência artificial. Está começando. Essa é a inteligência artificial estrita. Só sabe fazer uma coisa. O segundo nível de inteligência artificial é o chamado inteligência artificial geral. Os cientistas chamam essa inteligência para computadores que são até mais inteligentes do que o ser humano normal. Ele é capaz de fazer todas as tarefas que você e eu somos capazes de fazer, um pouquinho mais até. Hoje, eles estão desenvolvendo esse nível de inteligência, que são computadores mais genéricos, são capazes de realizar tarefas em diversas áreas. E se a gente chegar ao terceiro nível, e eles acreditam, o Kurzweil, que acertou 86%, diz que vai chegar o tempo da singularidade. Ele diz que singularidade é quando você chega a um momento em que você perde o controle, que você deixa de ser o que controla e vai ser controlado, porque ele diz que esses computadores, processadores de inteligência artificial, chamados de superinteligência artificial, eles serão 1 bilhão de vezes mais inteligentes do que toda a humanidade juntas. Toda a humanidade junta. Eu vou mostrar para vocês a escala que eles fazem num videozinho. É um videozinho que tem aí? Number 3, Artificial Superintelligence, or ASI. Pretty much God. This dude is millions or perhaps billions of times more intelligent than the whole humanity. If the difference in cognitive ability between a human and an ant is this, then an ASI would be positioned somewhere here. If it becomes a reality, the only two paths for humanity are extinction or immortality. Esse vídeo é um vídeo da Universidade Singularidade, a tradução é nossa. O que ele está dizendo é o seguinte: quando chegar nesse nível, você não sabe o que pode acontecer. Pode acontecer extinção, e Hollywood já está falando disso. Quantos de vocês assistiram Skynet? Quando a Skynet toma o controle, aí ela vai lutar contra os seres humanos. Esses camaradas, eles fazem os filmes porque por trás deles existem cientistas que estão prevendo isso.
Então eles falam de duas uma, ou a extinção da humanidade, porque imagina você, o ser humano, por causa da sua inteligência, ele domina todos os outros seres. Um elefante muito mais poderoso, um tubarão, um leão. Por que nós não fomos extintos? Porque nós somos mais inteligentes. Agora imagine quando houver uma máquina que vai ser 1 bilhão de vezes mais inteligente do que todos nós juntos. Isso é o que eles estão prevendo, eu não sei se vai chegar nisso. Eles dizem que duas coisas podem acontecer: ou a extinção do homem, ou o homem vai ser Deus. E isso eles dizem por quê? Porque estas máquinas vão interagir com o ser humano. Sabe como é que eles chamam isso hoje? De cérebro híbrido, ou mente híbrida. Porque você não vai ter só a capacidade dos seus neurônios, você vai ser turbinado pela inteligência artificial que vai ter sido introduzida no seu cérebro. Olhe para a pessoa do lado e diga: quem sabe essa não é a marca da besta? Agora, o que eles preveem, eles fizeram aquela escadinha, né? Mostrando a diferença da inteligência de uma ameba, de uma formiga e um ser humano, num espaço assim. E a diferença desse ser humano para o computador, uma escada muito mais comprida. Por quê? Porque eles preveem que quando as máquinas forem capazes de construir umas às outras, ninguém sabe onde vai isso dar. Mas vocês perceberam uma coisa? Lá no Gênesis, Satanás está dizendo para o ser humano: você vai ser como Deus, se você conhecer. O que eles estão dizendo é isso: o homem vai alcançar um estágio muito superior, vai ser como Deus, através do conhecimento. Vocês creem que isso vai acontecer, irmãos? Não vai acontecer, porque muito antes disso Deus vai dar um fim nesse negócio aqui. Mas esse é o desejo do ser humano ainda hoje. Esses camaradas que querem viver uma vida sem Deus, que estão dizendo que são as máquinas que vão dar a vocês o sentido da vida. Ontem nós falamos para vocês de como essa nova tecnologia gera controle. O Lucas, meu cunhado, estava falando que ele tem um amigo e ele descobriu, ele entrou no celular dele e descobriu que o Google gravava a conversa deles com o microfone desligado. Eu falei para vocês, eu vi nessa Universidade de Singularidade, eles falando sobre o Google. Então cuidado com o que você tecla no Google. Você apagou lá, você pensa que está apagado? Não, está lá no Google. Eu falei para vocês que 2 celulares, foi feito um teste. Um celular ligado, com GPS ligado, e o outro desligado. E o camarada andou o dia inteiro por Washington DC. Chegou no fim do dia, ele ligou os 2 celulares e fez uma análise dos dados para onde ele foi. O celular que estava desligado tinha mais detalhes dos lugares onde ele foi e parou do que o que estava ligado. Toda essa tecnologia será instrumento de controle no futuro. Mas hoje isso aqui é só o começo, vocês vão ficar bobo das coisas que já estão acontecendo. Qual as aplicabilidades da inteligência artificial? Além dos carros que você dirige, que dirige por você, dos aspiradores de pó, de todas essas outras coisas. Hoje eles estão já falando de auxílio na tomada de decisão. Você sabia que no ano de 2015, 6 dos 8 hedge funds nos Estados Unidos ganharam 8 bilhões de dólares por causa de softwares inteligentes? Então, se você é um investidor da bolsa, você tem que ficar analisando, né? A bolsa, qual que é a ação que está boa, qual que vai subir, qual que vai cair. Existem agências que analisam tendências. 6 das 8 maiores não estão mais confiando em homens, estão usando
softwares inteligentes para analisar. E ganharam 8 bilhões de dólares através desses fundos. Então a inteligência artificial ela vai ser usada em breve para tomadas de decisões. Eu vou dar um exemplo aqui. Quem é que já trabalhou de RH? Uma pessoa que está lá no Recursos Humanos, ela vai contratar uma pessoa, ela tem que analisar o currículo, tem que olhar a postura da pessoa, certo ou não? Mas o que eles dizem é o seguinte: se a mulher estiver na TPM, o coitado, o azarado que parar na frente dela, ela olhar para ele e falar, ele não gostou de mim, fora. E se o camarada for um homem passar um avião na frente dele, ela não sabe nem falar o abecedário, inteligentíssima, contratada. O que eles estão dizendo é o seguinte, que o ser humano, ele depende de muitas variáveis, químicas, intelectuais, históricas. Se você tem um trauma no passado e a pessoa que está na sua frente, de alguma maneira te relembra daquilo, você não escolhe bem. Então eles já estão falando, irmãos, de computadores que vão ser usados para escolhas, como essa de contratar alguém. Por quê? Você sabia que hoje você já tem leitores de face, sim ou não? Você comprou o iPhone X ou 10, ele já reconhece a tua face. Existem câmeras, por exemplo, na China que reconhece o cara no meio de 1 milhão de pessoas. O computador, ele armazena um número infinito de dados, de reações, de olhares. Sabe quando a pessoa está triste, sabe quando ela está com medo, quando ela está mentindo. Um computador desse, ele olha para a pessoa e diz, essa pessoa não é verdadeira, ela não está falando a verdade, ela não é preparada, ela não é competente. Aí você fala, que maravilha, que bom que eles podem tomar a decisão por mim. Mas o homem, com toda a imperfeição que tem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ninguém pode tomar melhor a decisão do que você mesmo. Amém? Então esses scanners, eles vão analisar o indivíduo a partir de milhões de padrões armazenados nos seus processadores. Então esses aplicativos de reconhecimento de face, gente, hoje já existe aplicativo sendo desenvolvido. Ele bota um camarada, por exemplo, na frente de um computador e vai passando fotos de milhares de mulheres. O computador analisa a pupila do homem. Quando o camarada olhou e viu uma mulher bonita, ele dá a pupila aumenta. Ah, ele gosta desse tipo de mulher. Sabe o que eles estão dizendo? Que dentro de pouco tempo, o Facebook vai começar a fazer os encontros, os dates, os namoros, e vai apresentar para você de graça as mulheres que você gosta, ou os homens que você gosta. E vai cobrar $5 de você para apresentar uma mulher que gosta de você. Tudo vira dinheiro, né? Vejam o que está acontecendo aqui, meu irmão. Você entra diante do computador do Facebook, começa a aparecer a mulherada que você é atraído por ela. Aí você vai ver casamento sendo destruído, porque ele não vai dizer assim, não, esse é casado, eu não vou apresentar. Isso tudo que eu estou falando não é brincadeira, não. Isso são cientistas que estão dizendo de o que a inteligência artificial vai interferir na vida do ser humano. Quantos de vocês já sabem que existem aplicativos que analisam o humor das pessoas? Sabe quando você está triste, quando você está chateado, né? Na medicina, como é que vai funcionar? Essas máquinas vão suplantar a capacidade do ser humano. Vocês sabiam que hoje já existem máquinas que têm uma capacidade de analisar, por exemplo, um determinado órgão do corpo e acerta 99% das vezes sem ter que fazer biópsia? A verdade é que no futuro esses scanners, eles vão detectar as células em mutação
em estágios iniciais, pelo menos 2 a 3 anos antes daquela célula começar a se tornar cancerígena. Hoje você já tem marca-passos que são computadores que estão colocados no teu coração para poder garantir que você tenha um ritmo cardíaco correto. Eu vi uma neurocientista, um gênio, uma mulher. Ela diz o seguinte, que pessoas que têm bipolaridade, por exemplo, que têm surtos bipolares, já se dá para notar com 15 dias de antecedência que o homem ou a mulher vai ter um surto. 15 dias. Por quê? Porque eles conseguem analisar as pequenas alterações químicas no cérebro. Agora que interessante, além de fazer isso, ela vai mandar um e-mail para o marido da mulher. Ó, fique esperto que daqui 15 dias tua mulher vai surtar. Que ele vai salvar casamento. Porque gente bipolar acaba com o casamento. O homem chega em casa, a mulher estava alegre no dia anterior, no outro dia ela está querendo matar ele. E ele fala, o que eu fiz? 15 dias antes, ele fica sabendo, daqui 15 dias antes, você se prepare, porque ela vai ter um surto. Bom, não é? Tem marido aí dando glória a Deus, ficando na cadeira assim, oh Jesus. Vocês querem ver mais as aplicabilidades? Por exemplo, hoje, pessoas que têm depressão, elas dependem do quê? De antidepressivos, que nada mais são do que hormônios que acabam sendo utilizados para gerar o bem-estar. Boa parte das depressões são problemas de comunicação, porque os nossos neurônios têm uma comunicação eletroquímica. Se você não tem nas sinapses os neurotransmissores, o neurônio vai passar, não consegue, ele volta, aí você fica cansado, com preguiça, sem foco. Por quê? Porque uma pessoa deprimida, a velocidade de pensamento é 40 vezes mais devagar do que uma pessoa saudável. Só que eles estão dizendo, essa neurocientista falou, ao invés de você ficar dando um monte de remédios, você dá só a quantia necessária. E fica tudo bem. Eu pergunto para você, quem aqui vai dizer, qual é o problema de eu botar um negocinho aqui dentro da minha cabeça? Vai fazer fila para colocar. Ontem eu disse para vocês que hoje já tem tratamento para bipolares com eletroímãs que apresentam o seu poder magnético no cérebro. Isso é teste que estão sendo feitos, experiências. E notaram que pessoas com características radicais, características do bipolar, se tornam mais maleáveis. Diminui o radicalismo, diminui a vontade de brigar, de matar o ser humano do seu lado. Mas eles notaram também que junto com esta diminuição do radicalismo, também diminui a fé. Pessoas que tinham problema, que tinham convicções absolutas, boas e ruins, melhoraram nas ruins, mas as suas convicções absolutas enfraqueceram. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Muitas vezes a gente fica pensando, o que é esse número que vai ser colocado na minha testa? Na minha não, porque eu não vou estar aqui, mas de quem tiver. Ou no braço, o que é isso? Certamente isso será um dispositivo, ou um chip, ou um pequeno computador, um supercomputador dentro do ser humano, que além de ter nos seus, vamos dizer assim, de captar todas as informações importantes da pessoa, ela vai ter capacidade de interagir com a sua saúde. Se o indivíduo tem depressão, ele vai trazer o remédio necessário, pode até ser através de sinais eletromagnéticos, eletroquímicos, mas que também podem afetar os poderes de decisão das pessoas.
Essas conclusões que eu estou trazendo para vocês aqui não são minhas. Eles estão dizendo isso. Eles estão dizendo, vai ter isso de bom, mas pode ter isso como efeito colateral. Então por que a Bíblia diz que uma pessoa que tiver essa marca não vai poder entrar no reino dos céus? Simplesmente porque isso no controle de quem detém a tecnologia pode se tornar uma forma de apostasia. O indivíduo era crente, recebeu o chip, de uma hora para outra ele começa a questionar. Por quê? Porque todas as reações do seu cérebro são espirituais, mas são químicas. Por exemplo, quantos aqui já foram apaixonados? Quando você está no auge da paixão, você está cheio de ocitocina. Quantos aqui já ficaram drogados com cocaína? Levanta a mão, não tenha medo, você já está liberto em nome de Jesus. Tem uns caras lá atrás que não dá para ver nem a cara, nem de binóculo. Esse levanta a mão, os daqui da frente. A cocaína, ela é poderosíssima porque ela libera dopamina. A dopamina é o hormônio do foco. A pessoa que tem foco tem dopamina. A nicotina também produz dopamina. O indivíduo que fica sem a nicotina ou sem a cocaína fica na fissura, fica louco. O poder é forte do vício. Por que eu estou dizendo isso? Tudo é química. Adrenalina, serotonina, endorfina. O nosso corpo, quando você corre, você produz endorfina, que é a morfina de dentro. Se o cara cheira cocaína, ele tem dopamina, que dá foco, coragem. Se você come chocolate, isso produz serotonina, que dá alegria. Você já viu algum gordo triste? É uma droga ser gordo, mas ser alegre o tempo inteiro. Tudo isso eu estou dizendo, querido, porque até quando você tem fé, o teu corpo e o teu cérebro está produzindo uma série de coisas positivas que te levam para Deus. E hoje os próprios psiquiatras dizem que uma pessoa de fé é curada melhor do que aquela que não tem fé. Por quê? Porque uma pessoa de fé libera hormônios do bem. Hoje nós estamos entendendo essas coisas. E o meu medo é que neste tempo, estas tecnologias de inteligência, elas vão ser aceitas porque as coisas vão chegando e primeiro apresentam o bom. Quem não vai querer chegar num scanner que vai dizer assim, ó, daqui 3 anos tem uma célula tua que pode virar cancerígena, vamos tirar logo. Glória a Deus. As coisas vão evoluindo. E um dia as pessoas vão dizer, olha, para que um celular aqui? Vamos deixar colocar dentro de você um computador pequenininho que vai te dar capacidade intelectual enorme. Você vai ter o teu QI multiplicado, porque ele vai ser um cérebro híbrido. E a partir daí, eu creio que virá o controle do anticristo. Eu chamo de inteligência artificial o homem brincando de Deus. Para mim, a marca da besta é algum tipo de tecnologia desta, que vai ser colocado no neocórtex, faz todo sentido, eu não sei por que ainda vai ser colocado na mão direita, mas se a Bíblia diz, eu creio. Ray Kurzweil, que é esse gênio da tecnologia, ele diz que em 10 anos, eu vi a palestra dele agora nesse mês de janeiro, os nanorobôs serão introduzidos no cérebro por vasos capilares e conectarão o cérebro sintético que está na nuvem, oferecendo uma extensão do nosso neocórtex. Eu quero mostrar um vídeo aí que nós temos para vocês. 20 years from now, we'll have nanobots, because another exponential trend is the shrinking of technology. They'll go into our brain, through the capillaries, and basically connect our neocortex to
synthetic neocortex in the cloud, providing extension of our neocortex. Now, today, I mean, you have a computer in your phone, but if you need 10,000 computers for a few seconds to do a complex search, you can access that for a second or two in the cloud. In the 2030s, you need some extra neocortex. You'll be able to connect to that in the cloud directly from your brain. So I'm walking along and I say, oh, there's Chris Anderson. Oh, he's coming my way. I better think of something clever to say. I've got 3 seconds. My 300 million modules in my neocortex isn't going to cut it. I need 1 billion more. I'll be able to access that in the cloud. And our thinking then will be a hybrid of biological and non-biological thinking. But the non-biological portion is subject to my law of accelerating returns. It will grow exponentially. Deu para entender ou não? No futuro, esse computador vai estar dentro de nós. Acontece que essa tecnologia de colocar algo dentro de você dá um poder extraordinário para quem detiver essa tecnologia. O que eu quero dizer para vocês, queridos, que a tentação da serpente no Éden, e a serpente, Satanás, é um ser muito antigo e poderoso. E o texto diz, mas a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos. Do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Nem tocareis nele, para que não morrais. Ainda aumentou o que Deus falou, né? Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A palavra de Deus, queridos, é a verdade. Nós vivemos num tempo do pós-modernismo. E a máxima pós-moderna é, não existe absolutos. Nietzsche morreu no ano de 1900, e ele profetizou que o século XX seria um século em que Deus seria morto. E por conta disso seria o século mais violento que já tinha existido. E ele mal sabia, mas ele estava sendo a boca do inferno. Porque o século XX, só de mortes através do comunista foram mais de 150 milhões de pessoas. Mas as primeiras guerras, Segunda Guerra Mundiais e todas as revoluções. Por quê? Porque o homem deixou de crer na existência de Deus. Ele matou a Deus e disse, eu posso ser o próximo Deus. Quando Nietzsche escreve sobre o super-homem, ele diz que assim como o homem evoluiu do macaco para o hominídeo, o homem que crê em Deus, o homem natural de hoje, está evoluindo para o super-homem. E o super-homem não crê em Deus porque ele é o seu próprio Deus. Cada vez mais a profecia está se cumprindo. Daniel capítulo 12, o anjo diz para Daniel, sela a profecia até o tempo determinado, porque não é para agora. Mas nos últimos dias, os homens correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Nunca houve um crescimento exponencial do conhecimento como nos nossos dias. Eu li um artigo que dizia que o Bill Clinton, que era o homem mais poderoso da terra, quando foi presidente americano, ele não tinha à sua disposição o que um adolescente de 15 anos tem hoje com o smartphone. Qualquer um de nós tem mais acesso ao conhecimento do que ele tinha. Crescimento exponencial. Estamos vivendo nesse tempo. O que vai acontecer? Na minha opinião, daqui para diante, como diz a palavra de Deus, o amor esfriará. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achar fé na terra. Cada vez mais o homem pensará que ele não precisa de Deus. A Europa é um continente onde o cristianismo está morto. E o que está crescendo no mundo é o islamismo. O que está crescendo no mundo é o ceticismo.
Para vocês terem uma ideia, há 20 anos atrás, irmãos, 60% dos americanos diziam que a palavra de Deus é verdadeira. Hoje, 20 anos depois, nem 30% confessam a palavra de Deus como a verdade absoluta. Pessoas vivendo dentro da igreja, duvidando da palavra. Lá no Éden, a serpente dizendo: Deus falou isso, isso não é a verdade. A serpente hoje de novo está dizendo isso. E mais uma vez a sua proposta é: você tem a resposta através do conhecimento. E os homens estão dizendo que as respostas para os nossos anseios mais profundos serão respondidos pelas máquinas. A era do controle, a era da massificação. O mundo está sendo preparado para o anticristo. A igreja precisa estar pronta para o arrebatamento. Porque a Bíblia diz que quando essas coisas acontecerem, se esses dias não fossem abreviados, nem mesmo os salvos permaneceriam salvos. A grande tribulação, queridos, é um tempo em que a Bíblia diz que nunca houve na história um tempo como esse. Você precisa orar pelos seus para que não fiquem aqui. Porque para o camarada se converter, ele vai perder a vida muitas vezes. Nós estamos vivendo esse tempo onde as coisas estão se preparando. Eu não tenho dúvidas que essa tecnologia, ontem eu disse para vocês, quando li o texto da morte das duas testemunhas em praça pública, dizendo que o mundo inteiro vai ver e celebrar povos, línguas, tribos e nações enxergando aqueles dois homens que profetizaram a palavra mortos durante 3 dias e meio. Há 20 anos atrás, quando eu falei de nova era, eu dizia que era através da televisão. Que televisão o quê? Hoje a gente sabe que todo mundo vai estar vendo no WhatsApp, no YouTube ou qualquer outro meio. E quem sabe lá no futuro vai estar na net. Você vai fazer assim, ó. E vai aparecer a tela e você vai ver, enxergar o que está acontecendo do outro lado do mundo. Mas eu quero terminar a palavra de hoje dizendo que amanhã tem mais. Mas dizendo uma coisa para você: o nosso Deus ainda é Senhor da terra. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e o que nele há. Satanás acha que pode. Agora não se esqueçam de uma coisa: a Bíblia diz que os homens vão crer na mentira. Eu quero terminar com esse texto de 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O que Paulo está dizendo é que aqueles que rejeitam a fé, Deus está permitindo que venha a operação do erro, e o engano e a mentira. E os homens crerão, porque rejeitaram a verdade. Em primeiro lugar, você deve orar a Deus: Senhor, guarda o meu coração, para que eu não seja enganado. Amém? Querido, quando você estiver duvidando, confesse a Jesus, invoque a Jesus, clame por Jesus. E Ele vai blindar a tua alma, vai proteger a tua mente. Coloca o capacete da salvação, e os dardos inflamados do maligno não vão afetar a sua mente. Mas para aqueles que não crerem e não forem arrebatados, vai ser muito difícil. Mas graças a Deus, porque ainda assim haverá graça, a pregação das duas testemunhas, dos 144 mil judeus, e dos que entraram na tribulação e vão se lembrar das palavras que ouviram antes. Amém?